estamos aqui mais uma vez para falar sobre a escola bíblica dominical. Nós vamos falar sobre a lição de número 2. Você sabia que Deus foi o primeiro evangelista? Começando a evangelizar Adão e também Eva, e depois ele evangelizou Abraão, que é o que nós vamos ver na lição de número 2. Então vem comigo, nós vamos andar pelas páginas da Bíblia Sagrada e vamos discorrer os comentários da escola bíblica dominical. Deus, o primeiro evangelista. Vem comigo então e vamos aprender a palavra de Deus. Olá meus irmãos, paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para a leitura bíblica e o aprendizado da escola bíblica dominical. Desta feita, nós vamos estudar sobre a lição de número 2. Lembrando que nós já estamos no terceiro trimestre da escola bíblica dominical do ano de 2016. E o tema é o desafio da evangelização. E a lição 2 fala sobre Deus, o primeiro evangelista. Então vamos para o textuário? Você acompanha comigo, eu coloco na tela e você acompanha comigo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3 e 8. E o que está registrado na nossa verdade prática diz assim: Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística responsável e amorosa, baseada em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de 1 a 8, que eu passo a ler, que vocês acompanham comigo aqui no vídeo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral da nossa aula de hoje é saber que Deus exige de cada crente uma atitude evangelística responsável e amorosa. E como nós fazemos em todas as nossas videoaulas, nós colocamos o tópico, o subtópico e vamos fazendo um comentário. Temos 3 tópicos e vários subtópicos que nós vamos comentar com vocês. Muito bem. Então a lição de número 2, Deus, o primeiro evangelista. Nessa lição nós vamos comentar um pouquinho sobre Abrão, o grande patriarca. Vamos falar um pouco como Deus evangelizou Abraão. Vamos falar sobre a chamada de Abraão para formar uma nação de adoradores. Nós vamos estar discorrendo e vamos ver isso. Então vamos direto para o tópico de número 1, que fala sobre a chamada de Abrão. E o ponto 1 fala sobre Abrão, o caldeu. Primeiro, deixa eu falar aqui neste ponto 1 sobre caldeu. Por que caldeu? Bem, Abraão ele residia em uma região chamada Ur dos Caldeus. É uma região que fica na Mesopotâmia, a terra que fica entre os rios Tigre e Eufrates. E segundo a Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7,
Estevão, quando estava discursando, ele falou exatamente sobre isso, sobre a chamada de Deus na vida de Abrão, o caldeu. Olha o capítulo de número 7, versículo de número 2, o que ele diz. E ele disse: varões e irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abrão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse: sai da tua terra, de entre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então Estevão já está dizendo para nós, em Atos dos Apóstolos, que caldeu é porque Abrão ele residia na região de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Quando da sua chamada, ele peregrinou para ir até Canaã. Porém, ele parou lá em Harã. E lá em Harã aconteceu aquele episódio triste na vida de Abrão, porque o seu pai Tera, alguns falam Tera morreu. E depois que Tera morreu, Deus então, em Gênesis capítulo de número 12, Moisés registrou a chamada de Deus na vida de Abraão, quase exatamente, da mesma forma em que Estevão relatou lá em Atos dos Apóstolos. Lá em 12 de Gênesis diz assim, olha: o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão recebeu a chamada de Deus para cumprir o propósito de Deus, que era formar Israel, uma grande nação, um povo que iria evangelizar o mundo. Então Abraão peregrinou rumo a Canaã. E é o que nós vamos estar vendo no próximo tópico, que é o ponto de número 2 do tópico de número 1. Abrão, o evangelizado. Então, quando Deus apareceu para Abrão e mandou que ele saísse da sua terra, Deus já começou um trabalho evangelístico na vida de Abrão. Com a morte de Tera, seu pai, em Gênesis 12 registra isso, no final do capítulo 11 e começando o 12, Deus chama Abrão para uma nova realidade espiritual, para um novo viver. Deus chama Abraão anunciando este evangelho que nós chamamos de evangelho eterno, que é boas novas. Na primeira aula nós aprendemos que evangelho significa boas novas. Então Deus chamou Abraão para conhecer esta nova realidade espiritual, para conhecer esta boa nova. E para isso, Abraão precisava sair da sua terra. Sair da sua terra significa abandonar o passado, deixar o passado, esquecer as coisas, como disse Paulo em Filipenses 3,13, esquecer as coisas que atrás ficam e prosseguir olhando para o alvo. E no nosso caso, o alvo é Cristo. Então, para que Abraão fosse de fato evangelizado por Deus, experimentasse essa boa nova, vivesse essa nova realidade espiritual, ele teria que deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar o seu passado e viver agora pela fé na palavra, no evangelho que Deus estava anunciando para ele. Até porque dele seria formada uma nação profética, sacerdotal e real, para cumprir o propósito de Deus, que é a evangelização de todo mundo. E a fé de Abraão seria partilhada por todas as nações. Então Abraão, ele foi evangelizado pelo próprio Deus. Ele seria uma bênção para todas as nações da terra, uma bênção evangélica para todas as famílias da terra, para todas as nações da terra. Abraão, na verdade, ele é conhecido como o pai de todo aquele que crê, o pai da fé. Então nós cremos em Deus, por isso Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Muito bem, então Abraão já evangelizado por Deus, nós vamos para o ponto 3 do tópico de número 1, o evangelista Abraão. Agora já evangelizado,
Abraão torna-se um agente evangelizador. Ele torna-se um portador das boas novas de Deus para toda a humanidade. Foi tão portador dessas boas novas que até entre os gentios, Abraão, ele era conhecido como profeta de Deus. As pessoas reconheciam isto na vida de Abraão. Até porque, por onde ele passava, e tem um texto na nossa lição que nós lemos, por onde Abraão passava, aonde ele chegava, Abraão erigia um altar e ali sacrificava e ali adorava ao Senhor. E com isto ele evangelizava tanto os seus filhos, quanto aqueles que estavam com ele, quanto aqueles ao seu redor. As nações vizinhas a ele, vendo Abraão sacrificar ao Senhor, adorar ao Senhor, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Abraão estava sendo um agente evangelizador. Abraão estava sendo o evangelista, porque ele anunciava o conhecimento divino para a sua família e para todos os povos. Então ele levava a sua descendência a ser adoradores do verdadeiro Deus. Abraão anunciando isso. Então, com a chamada de Abraão, a sua descendência, conhecida como os hebreus ou o povo de Israel, eles passaram a ser conhecidos como o povo eleito de Deus, como o povo escolhido de Deus para anunciar estas virtudes, para anunciar este evangelho, para evangelizar o mundo com as bênçãos divinas. Então, o povo de Israel foi conhecido como eleito de Deus, escolhido de Deus para anunciar estas boas novas. E Abraão como o evangelista, aquele que anunciava as virtudes do Deus vivo, verdadeiro, ensinando a adoração, ensinando os caminhos do Senhor e vivendo uma nova realidade espiritual. Então Deus evangelizou Abraão e evangelizou bem. Foi muito bem discipulado ao ponto de Abraão se tornar pai de todos aqueles que creem. Então nós cremos em Deus por intermédio da fé que Abraão demonstrou. Então foi o primeiro que creu sem ver, mas acreditou na palavra, acreditou no Evangelho. Nós cremos no Evangelho. Tópico de número 2, vamos lá, eu ponho para você. A palavra de Deus é evangélica. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a lei de Moisés é evangélica. Bem, então uma vez que nós entendemos que evangelho significa boas novas, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela é quem anuncia para nós estas boas novas. Haja vista que a Bíblia é a revelação de Deus para toda a humanidade. Neste livro está contido as boas novas, está contido as novidades da salvação que Deus revelou para toda a humanidade. São as boas novas de salvação. A palavra de Deus, ela é evangélica. Desde o princípio do livro do Gênesis até Malaquias, ou até o livro das Revelações, Apocalipse, a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus está em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, está lá em Josué, Juízes, Esther, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica e por aí vai. Entra nos livros poéticos, proféticos. Jesus está em todos os livros da Bíblia. E olha, a lei, os salmos e os profetas, eles tinham uma mensagem. E a mensagem da lei, dos salmos e dos profetas é: Jesus virá. No Novo Testamento, os livros biográficos, conhecidos como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, estes livros, a mensagem contida nestes livros é: Jesus já veio. Lei, salmos e profetas, Jesus virá. Evangelhos, Jesus já veio. Agora, Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, as epístolas, seja paulinas ou gerais, e o livro das Revelações e o livro de Apocalipse, eles contêm uma outra mensagem dizendo: Jesus voltará. Então Jesus virá, Jesus já veio e Jesus voltará. Veja que Jesus é o tema central das Escrituras Sagradas. Então a palavra de Deus, ela é evangélica. Por isso a palavra de Deus nos orienta, nos ensina a mostrar para os mundos
a levar esta palavra evangelizadora para todas as pessoas. Olha aqui o ponto de número 1 do tópico de número 2. A lei de Moisés é evangélica. Então, como eu disse, essa mensagem da redenção encontra-se em todos os livros da Bíblia Sagrada. E ela é proclamada desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele já estava fazendo menção da vinda de Jesus, que nasceria de mulher, nasceria da mulher, para que este ser humano tomasse sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa dor, e fosse levado até o Calvário e padecesse em nosso lugar, sem ter cometido nenhum pecado. Então, desde o Gênesis, a mensagem da palavra já é evangélica. Até porque, lá no próprio Gênesis, nós temos aqui no primeiro tópico, que Abraão, ele seria uma bênção para todas as nações, porque ele seria o evangelista daquela época. Agora, falando sobre esta palavra evangelizadora, apontando para Cristo. Lá, quando o povo de Israel estava saindo da terra do Egito rumo a peregrinar para Canaã, a terra prometida, eles comemoraram a festa da Páscoa e sacrificaram um cordeiro pascal ali. Até mesmo o sacrifício daquele cordeiro representava não somente a libertação de Israel do cativeiro egípcio, mas representava também e apontava também para Cristo, que é o nosso cordeiro pascal, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então a festa daquele cordeiro pascal, aquele sacrifício feito, aponta para Jesus, aponta para o tema central da Escritura. Olha aqui, falando sobre a lei, que ela é evangélica, olha o que Moisés disse, escrevendo em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 15. Olha o que Moisés profetizou naqueles dias. 18, 15. Olha, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então Moisés já estava profetizando acerca da vinda de Jesus, profetizando acerca daquele que seria o Redentor da humanidade. Então a lei de Moisés, ela também é evangélica. Ponto 2 do tópico de número 2, a história de Israel é evangélica. E o comentarista, ele usa aqui as promessas feitas no reinado de Davi. E ele disse em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 16, é melhor nós lermos para nós não citarmos uma referência que não seja correta. Capítulo 7, versículo de número 16, ele disse assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Essa profecia também está apontando para Jesus, que é o sucessor do trono. Para Jesus, que é aquele que haveria de ocupar o trono de Davi. Reconhecendo Jesus como o filho de Davi. Reconhecendo Jesus como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu gostaria de ler mais um texto bíblico, olha só. No livro de Salmo, que a história de Israel ela é evangélica, olha o que o salmista proclamou, declarou aqui no Salmo de número 24, verso de número 7, falando sobre o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Então, a pessoa de Jesus, ela é reconhecida na própria história do povo de Israel, tornando a história de Israel
uma história evangelística, porque a palavra de Deus, ela é evangelística. Ponto de número 3, do tópico de número 2, a poesia de Israel é evangélica. Lembra que eu disse? Leis, salmos, profetas, evangelhos, históricos, epístolas e revelação, tudo fala sobre Jesus? Jó, Cantares, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, são livros poéticos da Bíblia Sagrada. E através dos versos e prosas deste livro poético é anunciado a pessoa do Salvador. Jó, no capítulo de número 19 e no versículo 25, Jó disse assim: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No 42:2 ele disse assim: porque eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, pensamentos, projetos podem ser impedidos. Já é em poesia anunciando o Redentor, o tema central da Bíblia Sagrada, fazendo com que até os próprios livros poéticos eles sejam evangelísticos, né? Ou seja, a palavra do livro profético ela é evangélica. O próprio Salmo, que é o hinário do povo Israel, anuncia sobre a vinda de Jesus. Ele anuncia o sofrimento, anuncia a morte, anuncia também o triunfo de Jesus. O que eu acabei de ler no Salmo 24, alguns minutos atrás, é exatamente o triunfo de Jesus. Há quem diga que o Salmo 24, do 7 ao 10, está referindo-se a um momento em que Jesus foi assunto aos céus e foi lá recebido como Rei da Glória. Então mostra ali o triunfo de Jesus em cima do pecado, em cima da injustiça, mostra o triunfo de Jesus em prol da humanidade. Isto porque os livros poéticos também são evangélicos. Ponto de número 4, do tópico 2, os profetas são evangélicos. Eu disse que os profetas, eles anunciam a mensagem, Jesus virá. Mas de forma detalhada e inspirada pelo Espírito Santo, os profetas profetizaram, vaticinaram sobre a vinda de Jesus. Existe um profeta conhecido como profeta messiânico, que é Isaías. Foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias, o Cristo. Dizem até que ele profetizou cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías já profetizava. No capítulo de número 7 e no versículo de número 14, ele fala até a forma do seu nascimento. Diz que ele vai nascer de uma virgem. No capítulo de número 9 e no versículo 6, Isaías disse assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre o seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Miqueias, profeta menor, Miqueias falou até onde Jesus haveria de nascer. No capítulo 5, no versículo 2, Miqueias disse assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Até Daniel, no capítulo 9, versículo 25, quando ele recebeu do anjo a revelação sobre as 70 semanas, ele falou acerca do Messias. Isto porque os profetas são evangélicos também. Tópico de número 3. Executando o trabalho de Deus. E o ponto 1 é Israel e a evangelização mundial. Olha, eu disse no princípio da fala que Deus escolheu Abraão, e de Abraão Deus formou uma grande nação, uma nação evangélica. Então esta nação evangélica tinha a responsabilidade de evangelizar o mundo com a religião judaica, que anunciava a vinda do Messias, o próprio Cristo. Então tinham que preparar o mundo para a chegada de Cristo, para a chegada do Messias. Mas infelizmente Israel, eles apostataram da sua fé e por isso eles foram levados para o cativeiro na Babilônia. E de certa forma, com a sua dispersão, eles até contribuíram com a difusão do Evangelho de Deus, das boas novas, evangelizando o mundo todo, mas não cumpriram na sua totalidade com a missão que Deus deu a eles. Eles de fato falharam. Mesmo
tendo eles a lei, os salmos, os profetas, o pacto, mesmo tendo o próprio Cristo vindo de Israel, eles falharam com isso. Mas Deus, de certa forma, cumpriu o seu propósito com a nação de Israel para ser uma nação evangelizadora. Mas como eles não cumpriram com este propósito, nós vamos para o ponto 2 do tópico de número 3. A missão intransferível da igreja. Embora Israel não tenha cumprido com a sua missão, na sua totalidade, com a missão evangelizadora do mundo, isso não adiou nem impediu o propósito de Deus de alcançar o mundo com a evangelização da palavra, com o anúncio do Evangelho. Por isso, a missão da igreja é uma missão intransferível. Então, de Israel passou para a igreja, só que da igreja não vai passar para o outro, somos nós aqueles que vamos anunciar a palavra de Deus. Somente nós podemos fazer isso. Aí em 1 Pedro, olha só o que aconteceu. Quem quis anunciar o Evangelho, e Deus disse que não, que isso é uma missão para nós, é uma missão para a igreja. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 12. Olha aqui, ó. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos desejam atentar pregar o Evangelho. Só que essa missão é intransferível, é minha, é sua, é da igreja. Os anjos não podem pregar o Evangelho. É uma missão que cabe a mim. Olha, o anjo não pode dizer que foi salvo, que foi liberto, que foi curado, que foi transformado. Eles não podem dizer isso. Mas eu posso dizer a você que eu fui liberto, que eu fui transformado, que eu fui curado, que eu vi uma nova realidade espiritual, eu estava perdido, eu fui encontrado, eu entreguei a minha vida a Jesus, confessei os meus pecados, meus erros, minhas falhas, e Jesus me aceitou, moldou a minha vida e fez de mim uma nova criatura. O anjo não pode dizer isso, mas você pode. Eu e você somos os agentes evangelizadores. Esta missão é nossa, essa missão é intransferível, é da igreja. Concluindo a nossa videoaula da lição de número 2, Deus, o primeiro evangelista, eu quero dizer que assim como Deus iniciou esta brilhante tarefa de evangelização, já evangelizando não só Abraão, mas evangelizando Adão e Eva, Deus, ele passou esta importante tarefa, ele incumbiu, ele delegou esta tarefa para a sua igreja por intermédio de Jesus, quando Jesus disse: portanto, ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que nós precisamos evangelizar? Porque Jesus em breve virá. E onde estão os arautos de Cristo? Onde estão? Vou dizer para vocês onde estão. Estão na lição de número 3, que nós vamos ver na próxima videoaula. A igreja, a agência evangelizadora. Este é o tema da nossa próxima lição de número 3. A igreja, agência evangelizadora. Eu espero você para juntos nós discorrermos os tópicos, subtópicos e analisarmos o texto bíblico da palavra de Deus. Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão, professor da escola bíblica, e que a cada dia você seja edificado. Muito obrigado. Obrigado pelos seus acessos na videoaula. Continue acessando, clica lá, dá um joinha, faz o seu comentário e nós teremos o prazer de responder o seu comentário lá, tá bem? Fique com Deus, eu espero você na próxima videoaula.